Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre área e perímetro do retângulo, quadrado e paralelogramo. Essa aula, pessoal, é uma sequência aí das aulas de polígonos, tá? Então a gente vai partir aí da ideia da fórmula de cada área, né? Então começando aí pelo meu retângulo, né? A gente sabe, né, que o retângulo é um quadrilátero, né? Onde os ângulos opostos são iguais. Os ângulos não, os lados opostos possuem a mesma medida. Então esse lado é igual a esse é igual a esse. Então a nossa área aqui, vou chamar a área de S, tá? A gente calcula fazendo base vezes altura. Tem lugares que fala lado maior vezes lado menor, enfim, é a mesma ideia. Eu estou usando o que normalmente os alunos mais usam, tá? Que é base vezes altura. Depois a gente vai calcular a área do quadrado. Pessoal, é interessante vocês saberem que o quadrado, que eu vou colocar de lado L, ele é um caso particular de retângulo, onde os seus lados são iguais. Então a minha fórmula da área é o mesmo jeito. Base, digamos assim, vezes altura, só que é tudo L. Então normalmente fica L ao quadrado. E a nossa última figura dessa videoaula que a gente vai trabalhar a área é o paralelogramo, que é uma figura, que é essa figura aqui. E a fórmula também é base vezes altura. Uma curiosidade, pessoal, é que todas essas áreas estão correlacionadas. Por quê? A gente já viu que o quadrado é um caso particular de retângulo. Se eu pegar um paralelogramo e eu fizer um corte aqui, eu pegar essa medida aqui e transferir para cá, ela vai fechar para mim um retângulo, ok? Então as áreas aí, têm uma ligação aí. E aí, pessoal, perímetro, a gente sabe, né? Perímetro nesse caso a gente vai definir como a soma dos lados. Beleza? A gente vai agora para alguns exercícios de treino. O primeiro exemplo aqui que a gente vai fazer, ele fala o seguinte: a figura representa um terreno de forma retangular, cuja área é 1000 metros quadrados. Então eu sei que a minha área deste retângulo é igual a 1000 metros quadrados. Continuando lendo, né? Sabe-se que as medidas de comprimento e largura são diretamente proporcionais a 5 e a 2, respectivamente. Calcule as medidas de comprimento, do comprimento. Então, ó, segue a ordem, tá? Ó, comprimento, largura são diretamente proporcionais a 5 e 2. Se são diretamente proporcionais, então é 5x e 2x. Tem um número multiplicando aí que vai manter a proporção entre eles. Então eu sei que a área é comprimento vezes largura, que é base vezes altura. Então isso daqui é 5x vezes 2x igual a 1000 metros quadrados. Fazendo a multiplicação, vou ficar com 10x ao quadrado igual a 1000 metros quadrados. Ele quer saber a medida do comprimento. Então, fazendo aqui, né, vai dar x ao quadrado igual a 1000 metros quadrados dividido por 10. Ou seja, x ao quadrado é igual a 100 metros quadrados. Portanto, daqui eu tiro que o meu x é raiz de 100 metros quadrados, então x é 10 metros. Ok? Logo, o comprimento, que é igual a 5x,
Então, o meu comprimento, vamos fazer aqui embaixo, é igual a 5 vezes o valor de x, que é 10 metros. Portanto, o meu comprimento é 50 metros. Ele não pediu a largura, mas ia ser 2 vezes 10 metros, que dá 20 metros. Nosso próximo exercício, ele fala o seguinte, ó. Uma casa ocupa a quarta parte de um terreno, como representa na figura, ao lado. O restante do terreno é usado como quintal. Qual a área do terreno? Beleza, o item é bem tranquilo, ele quer a área do terreno, a área total aí do terreno, né? Então, a área total, nesse caso aí, gente, é a área do retângulo, que é igual a 30 metros vezes 20 metros, que vai me dar 600 metros quadrados. No item B, ele fala o seguinte: certo piso é comprado em caixas que comportam 1,5 metros quadrados de material em cada uma. Quantas caixas deverão ser compradas para pavimentar o quintal desse terreno? Então, no item B, ele precisa saber o quê? A área do quintal. O que eu sei até agora? Que a minha área total, se eu olhar, ela é o quê? Ela é a área do quintal mais a área da casa. Então, a minha área do quintal, ela é a área total menos a área da casa. Só que, ó, ele deu uma informação importante pra gente. Ele falou aqui, ó, a área da casa ocupa a quarta parte do terreno. Então, se a minha área total aqui ela é 600, vou passar de outra cor para não confundir. Se a minha área total aqui ela é 600 metros quadrados, então a minha área da casa, como ele falou, é 1/4 da área total. Então é 1/4 de 600 metros quadrados. Logo eu vou ter que a minha área do quintal é igual a 600 menos 150. Ou seja, a minha área do quintal, 450 metros quadrados, ok? Como as unidades aí elas estão tudo no metro quadrado, fica até mais fácil. Então, o total de pisos vai ser 450 metros quadrados divididos por 1,5 metros quadrados. Ou seja, eu vou precisar de 300 aí caixas de piso. O exercício 3, ele fala o seguinte: o que ocorre com a área de um quadrado se duplicarmos a medida de seu lado? Bom, vamos lá. Um quadrado normal tem medida x e x. Então, né, a sua área é x ao quadrado. Se eu duplicar, aqui vai ficar com 2x, aqui 2x, aqui 2x e aqui 2x. E aí a minha área vai ser 4x ao quadrado. Para quem se perdeu, né? É só pegar o lado e elevar ao quadrado. 4x ao quadrado. Para eu saber aí comparar as duas áreas, eu vou fazer a proporção. Vou colocar S1 e S2. Então, basta eu fazer S2 sobre S1. Vai ficar 4x quadrado sobre x quadrado. Isso daqui é 4, né? Portanto, a área do quadrado aumentou 4 vezes. Aumentou 4 vezes. Ou seja, quadruplicou. Nosso exercício 4, ele fala assim: no paralelogramo ABC e D,
AB mede 4,5. Então, ó, AB 4,5. E o AD mede raiz de 8. Beleza, eu já tenho a minha área da base, eu preciso saber a minha altura. Quanto que mede H, hein? Bom, eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E eu tenho o valor do ângulo de 45. Então, analisando esse triângulo aqui, eu estou como? H, 45 graus, 90 graus e raiz de 8. Pensando lá em seno e cosseno, em cateto oposto, cateto adjacente, aqui eu tenho cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente. Eu preciso relacionar o ângulo com os dois medidas de lado que eu tenho. A única forma que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa é o cosseno. Então aqui eu vou ter cosseno de 45 graus é igual ao cateto oposto, cateto adjacente, né? Falei errado. Que é o H sobre a minha hipotenusa, que é raiz de 8. Substituindo, eu tenho raiz de 2 sobre 2, que é o valor de cosseno de 45, igual a H sobre raiz de 8. Logo, o meu H vai ser 2H, né? Fica igual a raiz de 16, que é raiz de 8 vezes raiz de 2. Então, o meu H é igual a 4, 2H, então o meu H é igual a 2. Aí eu posso concluir. Portanto, a minha área ela é base vezes a minha altura. Então, a minha área ela vai ser 9 centímetros quadrados. E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.